Fala, meus queridos investidores e amantes do mundo da tecnologia, como que estão vocês? Vim aqui com mais um vídeo aqui do Eagle News e agora vocês já até perceberam, né? A qualidade de som agora tá outra. Finalmente eu consegui um microfone aqui tranquilo, bonito. Olha a qualidade. Brincadeiras à parte, gente, bora lá pra primeira notícia, beleza? Espero que vocês gostem. E antes de começar o vídeo aqui, eu queria falar pra vocês, hein? Por favor, não se esqueçam de deixar o joinha. Se você já não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que receber vídeo novo, tranquilo? E comentem aí sugestões para eu poder até inclusive saber se vocês estão gostando do conteúdo, certo? Então vamos lá. Primeira notícia. Pandemia mostrou urgência em taxar super ricos no Brasil. Diz Oxfam. O relatório Lucrando com a Dor, apresentado pela Oxfam na abertura do Fórum Econômico Mundial, dia 22 de maio, alega haver urgência em tributar os super ricos no Brasil e no mundo. De acordo com o estudo, a pandemia da Covid-19 foi um dos melhores momentos da história para a classe bilionária. Impulsionou o maior aumento sistêmico da desigualdade de renda já visto. Ao todo, desde o surgimento da doença, são 573 novos bilionários no mundo. São empresários do setor alimentício, grandes petrolíferas, gigantes farmacêuticas e de tecnologia que controlam as redes sociais e plataformas digitais. No Brasil, o cenário de crise jogou para fora a insegurança alimentar cerca de 120 milhões de pessoas, e o país voltou ao mapa da fome, enquanto o número de bilionários subiu para 55. De acordo com o ranking da revista Forbes, o desemprego está em patamares recordes, e o atual governo brasileiro encerra a gestão com salário mínimo menor do que quando entrou em 2019, antes da pandemia. É decisão política acabar com a pobreza, a marginalização e a fome, com o esforço coletivo da população e participação predominante dos super ricos. É perfeitamente possível acabar com a pobreza, afirma o auditor fiscal e vice-presidente do Instituto de Justiça Fiscal, D. Real Pereira dos Santos. Como proteger o meu patrimônio das oscilações de mercado em ano de eleições? Anos de eleição no Brasil são historicamente marcados pela alta volatilidade do mercado, a incerteza sobre o nome do candidato que irá administrar o país pelos próximos anos e a política econômica e fiscal que será aplicada nas diretrizes do novo governo trazem instabilidade sobre qual direção seguir para a proteção e preservação do patrimônio. Mas continuam a existir oportunidades de bons investimentos nesse período. As palavras-chave do momento são diversificação e proteção, já que além do ano eleitoral, ainda vivemos a pandemia do Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, deixando os mercados cada vez mais instáveis. Diante desse cenário, ter uma parcela dos investimentos com maior liquidez ajudará os investidores com as incertezas pessoais. Isso também funciona como uma reserva de emergência, um porto seguro em caso de necessidade imediata, que pode ser um fundo de renda fixa simples, por exemplo. Entre os ativos considerados defensivos na carteira de investimento, títulos pós-fixados e atrelados à inflação são bons exemplos. Os pós-fixados podem ser Tesouro Direto, como o Tesouro Selic, CDB, LCA, LCI, e outros atrelados ao CDI ou à taxa Selic. Para a estratégia de inflação, há opções de curto e médio prazo no Tesouro Direto, como o Tesouro IPCA. Elas acompanham o índice inflacionário oficial do país, por isso, podem trazer menos volatilidade em comparação com os títulos de prazos mais longos e ser uma estratégia mais acertada para esse tipo de cenário eleitoral, já que estamos experimentando uma escassez de insumos e alta preços para o consumidor. Criptoativos em queda. Está na hora de comprar? Em primeiro lugar, é importante ressaltar um fundamento essencial do mercado. Quanto mais risco existe no investimento, maior é o potencial de ganho. No entanto, existem diversas variáveis que podem causar perdas significativas no patrimônio de investidores se seguirem essa frase como garantia. Portanto, vamos falar de 3 informações importantes para que você não caia na cilada de investir seu dinheiro em uma aplicação que pode gerar grandes perdas. Primeiro, entenda a natureza e o histórico do preço de investimentos. Segundo, estude sobre o valor potencial que o investimento pode gerar para a sociedade e assim poderá se valorizar. 3. Características das criptomoedas. Para muitos dos especialistas, existe uma grande oportunidade de investir nas criptos agora, devido à forte queda atual. No entanto, esse investimento deve ser feito de forma gradual, tendo em vista que a volatilidade é uma grande característica do investimento. Adicionalmente, muitos acreditam que o fundo do poço pode não ter chegado ao fim, ou seja, para investidores com apetite para entrarem nas criptos devem estar preparados para as volatilidades no curto e médio prazo. Inflação é protagonista em aumento de incerteza com a economia brasileira, diz FGB Ibre. A inflação em alta foi protagonista no avanço de 1 ponto no indicador de incerteza da economia, entre abril e maio, para 115,9 pontos.
Na terça-feira do dia 13, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a observação partiu da economista da Fundação e responsável pelo indicador, Ana Carolina Gouveia. Ela pontuou que, como não há sinais de arrefecimento da inflação, em cenários de curto e médio prazo, o mais provável é que o indicador continue a oscilar em patamar elevado nos próximos meses. A inflação ganhou mais espaço e entrou com protagonismo no indicador de incerteza de maio, resumiu ela. Os aspectos mencionados por ela é que essa disparada da inflação ocorre em contextos que as famílias já operam com alto patamar de endividamento, ou seja, com orçamento mais apertado, principalmente entre as famílias mais pobres. A inflação em alta lança dúvidas no horizonte de consumo e, com isso, na trajetória da economia, notou ela. Quando questionada sobre a trajetória futura do indicador, ela considerou ser difícil o índice se posicionar em patamar confortável, inferior a 110 pontos, principalmente esse ano. A especialista comentou, além da inflação, o segundo semestre será de acirramento das eleições, o que sempre confere maior cenário de turbulência no campo político. Como moeda, a Rússia teve maior valorização do mundo durante a guerra. Contrariando todas as expectativas, a moeda russa se tornou a moeda de melhor desempenho do mundo em relação ao dólar até agora esse ano, superando até mesmo o real brasileiro, que também tem se saído bem. Nem mesmo as sanções econômicas mais duras da história modernas, impostas pelos Estados Unidos e Europa em resposta à invasão da Ucrânia, foram capazes de conter a ascensão da moeda russa. Apenas 2 meses depois que o valor do ruble caiu drasticamente para menos de $1 nos Estados Unidos, a moeda deu uma virada surpreendente. Em 7 de março, a moeda atingiu a mínima histórica de 0,007 rublos por dólar. Mas agora, a moeda russa se valorizou aproximadamente em 15% em relação à moeda americana, está sendo negociada em torno de 0,016. O motivo, segundo os especialistas, são os rígidos controles de capital impostos pelo Kremlin, que, quando a guerra com a Ucrânia começou, provocaram filas de russos nos caixas eletrônicos em busca de dólares. A proibição de cidadãos russos de venderem rublos para comprarem moedas estrangeiras foi descrita pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, como manipulação da moeda. Esses controles serviram para congelar grande parte das reservas cambiais da Rússia no momento em que o país mais precisava desses recursos, tanto para compensar o êxodo de investimentos e capital, quanto para financiar a invasão militar na Ucrânia, que tem sido mais longa do que o inicialmente planejado por Kremlin. Fundo de investimento americano Redbird comprará o Milan. A Associazione Calcio Milan, que pertence desde 2018 ao fundo de investimentos Elliott Management, passará ao controle de outro fundo americano, o Redbird. Anunciou nesta quarta-feira, dia 1º, o clube que acaba de conquistar o seu 19º título no campeonato italiano. As duas empresas alcançaram um acordo definitivo de aquisição do clube italiano pelo Redbird, afirmou um comunicado divulgado pelo Milan. O valor foi estabelecido em 1,2 bilhão de euros, o atual a 1,286 bilhões de dólares, e a compra será concretizada até setembro. O Redbird Capital Partners atua na área de marketing esportivo na América do Norte. O CEO da empresa, o empresário de origem italiana Gary Gardner, se envolveu em várias operações comerciais no mundo do esporte americano, incluindo, por exemplo, a compra de ações do time de beisebol New York Yankees. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias dessa semana, certo? Por favor, não se esqueçam de deixar o joinha se você gostou, correto? Se inscrevam no nosso canal também, ativem os sininhos para você receber o vídeo quentíssimo quando sair essas notícias quentíssimas que eu sei que vocês tanto adoram. E por favor, comentem para eu ter certeza que vocês estão gostando. Já estou gostando bastante do feedback de vocês, mas por favor, quero muito ouvir vocês. Aceitamos qualquer sugestão. Muito obrigado, gente. Um beijo, um queijo e até a próxima.